Qual é a palavra que aparece no texto do Madison, do James Madison, que é o grande teórico da sistema político americano? Qual é a palavra que aparece como virtuosa, como alternativa à democracia? República. E quando perguntamos a ele, mas sim, James, Jim, se vocês quiserem, o que significa república? República é um sistema no qual funciona o esquema da representação. O esquema da representação. Então, esse é um ponto interessante e importante, porque representação, portanto, ela não é... o fundamento da representação, tá, não pode ser localizado, não pode ser pensado como um desdobramento natural da ideia democrática originária. Eu acho que muitas pessoas já ouviram a ideia de que a democracia originária todo mundo votava, todo mundo participava diretamente. Mas à medida que as sociedades cresceram, a população aumentou, né, a escala demográfica se alterou, não dá para colocar todo mundo no Maracanã, ou no Morumbi, ou seja lá onde, né, para votar. Então, por causa disso, inventamos a representação política. Como se a representação política fosse uma decorrência meramente demográfica, né, de uma alteração demográfica da sociedade. Está certo que a alteração demográfica da sociedade coloca problemas técnicos que a gente poderia, numa outra reflexão mais avançada, até tentar resolver. Meios indiretos, eletrônicos, sei lá. Essa é outra conversa. O problema não é que a representação seja uma continuação da democracia sob novas condições. A questão é que a representação é um princípio de organização da política distinto do princípio da democracia. Emmanuel Seyer, que é um dos expoentes mais radicais da Revolução Francesa, escreve um panfleto, que é o Terceiro Estado, onde ele pergunta o que é o Terceiro Estado. Ele responde, nada. Segundo, o que ele tem que ser? Tudo. E o que devemos fazer? Inventar uma maneira para que ele seja alguma coisa. Claríssima a formulação dele. O Terceiro Estado era tudo na sociedade francesa que não era nobreza e aristocracia. Esse era o Terceiro Estado. É o povo, de um modo geral. E a ideia do Seyer é que só há Terceiro Estado. Vamos acabar com as distinções. Seyer, portanto, está trazendo de volta o princípio da isonomia. Todo francês pertence ao Terceiro Estado. Ponto. Agora, como é que o Terceiro Estado vai se transformar num ator político? Como? Todos ao mesmo tempo? Não pode. Não pode por quê? Porque nas sociedades contemporâneas, diz o Seyer, isso é um raciocínio interessante, que é muito desafiador, é uma maldição que esse pensador colocou e que está chegando agora aqui no nosso colo. Nas sociedades contemporâneas, que ele chama de sociedades comerciais, há uma enorme divisão do trabalho. Elas não são homogêneas, elas são fragmentadas. Nós estamos divididos em N papéis sociais. O nosso tempo pessoal, tá certo? Nosso tempo individual e por extensão tempo coletivo, ele está pautado exatamente por essa fragmentação dos papéis sociais. De modo que todos nós somos especialistas em alguma coisa. Um é ferreiro, o outro vende vinho, o outro, sei lá, dá aulas de filosofia. Acabou a ideia de que temos uma sociedade na qual nós frequentamos vários âmbitos ao mesmo tempo. As sociedades são como se fosse uma imensa coleção de nichos, tá certo? De buraquinhos na parede, onde cada um de nós tem tocado, fazendo as suas pequenas coisas. As sociedades comerciais, portanto, são o reino do particularismo. Não há tempo para pensar questões de natureza pública. Quanto tempo nós damos para a política? Quanto tempo nós damos para a política? Não damos porque não podemos. E quando tentamos dar, encontramos lá pessoas tão chatas que voltamos para os nossos nichos também. Também tem isso, né? A gente precisa também começar autoflagelamento, né? Mas, de qualquer maneira, quer dizer, o tempo social das sociedades comerciais, como dizia o nosso amigo Seyer, é um tempo que nos confina ao mundo privado. E deixando em aberto a seguinte questão: quem vai cuidar do público? Quem vai cuidar do conjunto? Mesmo que a gente pense o conjunto numa chave pobre da administração, da pura administração, quem é que vai cuidar das praças? Quem é que vai cuidar da defesa? Quem é que vai cuidar da saúde? Quem vai cuidar das questões de interesse geral? Se o normal dos seres humanos, se os seres humanos comuns, normais, estão todos eles, tá certo, confinados nos seus pequenos negócios, nos seus pequenos afazeres diários. Resposta do Seyer: uma nova classe de especialistas tem que ser produzida para cuidar do interesse público. E quem são essas pessoas? São as pessoas que nós vamos escolher para fazer. Nós vamos delegar a essas pessoas o papel de
de maneira profissional e permanente, cuidarem do interesse público. É uma nova especialidade. A sociedade, do jeito que ela está organizada, funcionalmente, nos obriga a criar alguma coisa chamada a classe política. Essa classe política é profissional e ela é full-time. Não é amadorística. Sei lá, é professor metade do dia, depois corre, vai lá, vota uma lei, volta para não sei o quê, o médico volta para o plantão, não. O tempo todo atuando como legislador. Qual é o elemento em comum entre os dois pensadores? Tanto Madison como CIE. Tanto o conservador Madison como o democrata CIE, o radical CIE. A ideia de que o representante ele é distinto da sociedade. Esse é um ponto importante. O princípio da distinção. Ele se distingue. Tá? Ele é distinto, ele é fundamentalmente distinto daqueles sujeitos que o constituem como representante. Segundo, é o representante que constitui o eleitor como representado.